Leilão do Banco Itaú. Mais de 210 oportunidades nos próximos dias em um único leiloeiro. Será que arrematar imóvel do Itaú vale a pena? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar muito mais sobre esses leilões do Banco Itaú. Olá pessoal, meu nome é Caroline Crella, eu sou investidora no mercado de leilões de imóveis dos bancos. Também ensino pessoas aqui nas redes a faturarem muito dinheiro com mercados de imóveis de leilão dos bancos. Além disso, já fui advogada por alguns anos, hoje sou concursada no estado de São Paulo e a minha missão é sempre trazer muito conhecimento para vocês aqui no YouTube, por meio do meu Instagram e todas as minhas redes. Aproveitando o ensejo, se você está chegando agora no YouTube, aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e receber todas as publicações, porque sempre tem muita interação aqui com vocês e muito conteúdo de grande valia. Além disso, se você também não me segue no Instagram, esse é o momento para você aproveitar e me seguir lá nas redes no @Caroline Crella. Passando aqui então para o assunto que nos interessa hoje. Olha só essa notícia, pessoal. Eu recebo e-mails constantemente com esses conteúdos. 210 imóveis com ofertas incríveis de até 60% de desconto indo para leilão pelo Banco Itaú. Mas a primeira coisa que você deve estar se perguntando é: Carol, por que as pessoas não falam muito dos leilões do Itaú? Será que os leilões do Itaú são ruins? Será que tem problemas? Será que tem questões que fazem ser menos falados? E olha só, pessoal, a grande verdade é que as pessoas falam muito dos leilões da Caixa Econômica Federal quando a gente fala de leilão de banco, porque a Caixa é uma das maiores instituições financeiras que levam imóveis a leilão. E isso acontece por quê? Porque a Caixa é também a que mais financia imóveis para as pessoas que vão fazer compras de imóveis com financiamento. Por conta disso, ela acaba sendo a maior instituição financeira que leva imóveis para leilão. Então, eu diria que aproximadamente 2/3 dos imóveis de leilão dos bancos são levados a leilão por meio da Caixa Econômica Federal e o restante por outros bancos. Isso acontece por quê? Porque a Caixa tem taxas muito facilitadoras para quem quer adquirir imóvel de leilão. Já os outros bancos têm vantagens também, mas às vezes tem um custo um pouco mais elevado na hora de fazer uma aquisição de imóvel. Por conta disso que se fala muito da Caixa e menos do Itaú, porque o Itaú tem uma quantidade de imóveis muito boa em leilão, mas não tão grande quanto a Caixa Econômica Federal. E aí acaba que é um banco que fica um pouquinho menos falado. Mas isso significa que os imóveis não são vantajosos para uma arrematação? E a gente vai falar um pouco disso aqui agora. Primeiro, eu quero então trazer para vocês essa notícia. Essa notícia que eu recebi por e-mail e costumo receber muitas informações por e-mail sobre os leilões. Inclusive, oriento vocês a fazerem inscrições aí nos sites dos leiloeiros para receber informações e atualizações como essas de oportunidades que estão por vir. E olha só o conteúdo desse e-mail aqui. Vem aí o grande leilão de imóveis do Itaú. 210 imóveis com ofertas incríveis, esperando por você. É a chance perfeita para conquistar a casa dos seus sonhos ou fazer aquele investimento certeiro. E não é que essa notícia está certa, pessoal. Você pode tanto adquirir a sua própria casa, como também fazer um baita de um investimento e ter um alto faturamento arrematando um desses imóveis. Mas será que existem condições diversas dentro dos leilões do Itaú? Que tipo de imóvel está indo a leilão? Quais as vantagens de verificar um imóvel do Itaú? E olha só o que tem aqui embaixo. Já tem uma vantagem aqui no corpo desse e-mail. Então, é oportunidade. Isso é oportunidade. IPTU de 2025 quitado pelo Banco Itaú. Essa já é uma das vantagens. Então, você já sabe, considerando esse e-mail, que o Banco Itaú, se você arrematar um desses imóveis aqui que estão indo para leilão,
vai pagar os débitos do ano de 2025. Sim, já é uma vantagem, você já vai ter esses débitos quitados. Quando a gente, então, vai para o site desse leiloeiro, a gente vai encontrar oportunidades em muitos estados. Então, olha só o que já tem ofertado aqui. Todos os estados que terão imóveis disponíveis. Então, Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Piauí, Paraná, São Paulo, Tocantins e por aí vai. Tem imóvel em tudo quanto é lugar, gente. Como é que vocês fazem, então, para acessar esses imóveis? Se vocês estiverem vendo o próprio e-mail, que no caso eu recebi, vamos supor que você tenha feito sua inscrição antecipadamente, é por ali mesmo. Então você vai abrir o link em que tem todos esses imóveis e vai identificar as oportunidades. E olha a quantidade de imóvel disponível nesse leilão. E olha quantos imóveis bons. Casas, apartamentos, tem uma diversidade muito grande. Sala comercial, como a gente viu aqui em cima. E uma quantidade muito grande. Como é que você vai fazer então para identificar qual é um bom imóvel para você? Você vai procurar alguma coisa que esteja numa região que você pretenda arrematar e vai buscar o tipo de imóvel que esteja compatível também com o seu bolso. Evidentemente, você vai encontrar um imóvel que seja acessível na parte financeira para você fazer essa arrematação. Então, faça esses filtros de região, de possibilidade de pagamento, considerando que você tem disponível para investir, e aí você vai começar a filtrar oportunidades aqui. Mas vejam a quantidade de opções nos mais variados estados e nos mais variados formatos também de imóveis. Quando você não conseguir receber esse tipo de e-mail porque você não fez algum tipo de cadastro no site de algum leiloeiro, você também pode acessar os imóveis disponíveis pelo Banco Itaú, digitando Itaú Imóveis no próprio Google. E você vai ser redirecionado para a página do próprio banco para encontrar essas oportunidades. Então, olha que simples, eu digitei Itaú Imóveis e já vim aqui direto para o site oficial do Itaú, que é o itaú.com.br. Então, tem fonte mais fácil para você encontrar os imóveis de leilão desse banco, por exemplo? Não tem, é por aqui e é tudo sempre confiável, porque está diretamente divulgado no site do banco. Bom, vamos falar então de algumas vantagens de você fazer uma arrematação por meio de leilões que ocorrem pelo Itaú, gente. Então, o que tem de vantagem, Carol? O que tem de desvantagem nos leilões do Itaú? A primeira coisa, o Itaú tem uma vantagem muito grande, que antes de você entrar no leilão, você já está ganhando dinheiro se você fizer aquela arrematação e tiver essa possibilidade de pagamento. Na maior parte dos leilões do Itaú, é possível que você tenha 10% de desconto do valor do seu lance se você fizer aquela arrematação à vista. Então, olha que super vantagem. Vamos supor que você arrematou um imóvel de R$200 mil e você tem recurso para pagar esse imóvel à vista, você já vai ter um desconto de 10%, ou seja, de R$20 mil. Em vez de você pagar 200 mil naquele imóvel, você vai pagar o quê? 180 mil. Só nesse start você já está tendo uma vantagem de 20 mil reais. Então, essa é uma condição que é trazida pelo Itaú. Dificilmente você encontra esses descontos em outros bancos. Pode ser que exista? Pode ser que exista. Mas o Itaú ele é muito recorrente nesse benefício. Uma outra vantagem muito interessante do Itaú é que ele não exige, na maior parte do tempo, que os imóveis sejam pagos à vista. Existem sim editais do Itaú nos quais você precisa fazer o pagamento à vista em alguns imóveis, mas existem muitos outros editais que permitem algo que pode revolucionar o seu patrimônio. E essa ferramenta é a possibilidade de pagar o seu lance com parcelamento. Isso é algo
muito bom para nós arrematantes. Muito bom porque é muito mais vantajoso você não precisar imobilizar todo o seu dinheiro dando um lance para pagá-lo à vista e conseguir imobilizar apenas uma parte pequena dele, podendo parcelar o resto para diluir em parcelas, do que você imobilizar todo o seu capital de uma vez, se você não tem uma quantia absurdamente vultuosa de dinheiro. Então, é por isso que é bastante vantajosa essa forma de pagamento. Quais são então as possibilidades que o Banco Itaú costuma trazer para os arrematantes quando permite o parcelamento? Aqui vão algumas delas então. Pagar 20% de entrada, ou seja, como sinal, e fazer mais o pagamento do saldo remanescente, que é a diferença do valor do seu lance, em 8 parcelas. Nesse caso, existe uma grande vantagem, que é a não incidência de juros e correção monetária. Então, são parcelas fixas desse valor, que é a diferença para o valor do seu lance em relação ao que foi dado como entrada. Uma segunda possibilidade é o pagamento de 25% do valor total que você deu de lance de forma como entrada, então 25% como entrada, e parcelamento do saldo remanescente em até 24 vezes. Nesse caso, as parcelas não são fixas, como acontece ali na situação de 8 parcelas. E aí existe o adicional de juros de 10% ao ano, mais IPCA. E existe ainda a possibilidade de pagar 30% do seu lance como entrada e fazer em parcelas de até 78 vezes. Esse ponto é muito interessante. Nesse caso, também vai existir a incidência de juros de 10% ao ano e mais a correção pelo IPCA. Então, você decide qual o formato de pagamento, caso você arremate um imóvel que tem essa previsão, é que você vai adotar para o imóvel que você fizer a sua arrematação. Lembrando que isso é sim uma vantagem, por quê? Porque existem muitos editais de outros bancos, inclusive, que só permitem o pagamento à vista. Então é uma condição muito boa, muito interessante que o Itaú traz na hora de fazer o pagamento do imóvel que você arrematar. Além disso, qual é uma outra grande vantagem que você já identificou no começo desse nosso assunto aqui de hoje? É poder já ter os débitos de condomínio do ano de 2025 quitados pelo próprio banco. Então essa é uma grande vantagem, porque se existiam débitos ainda não pagos relativos a esse ano de 2025, esses débitos vão ser pagos pelo próprio banco. Para saber se débitos anteriores a 2025 serão pagos ou não pelo banco, vocês precisam olhar as condições de cada imóvel. Pode ser que nesse edital vocês encontrem alguns imóveis que tenham débitos anteriores pagos pelo banco ou não. E aí é um ponto de atenção que você vai ter, porque se o banco não for fazer o pagamento de débitos anteriores, você vai ter que fazer o levantamento desses débitos para ver se esse negócio realmente vai compensar para você. Outra coisa muito interessante, o Banco Itaú costuma, muitas vezes, em fazer o pagamento dos débitos também de condomínio nos imóveis que ele leva para leilão. Mas, Carol, isso é uma regra? Ele sempre vai pagar esses débitos? Não é uma regra. Não é uma regra. Não é sempre assim. É isso que eu quero dizer. Não é qualquer imóvel que você vai arrematar que vai ter esses débitos pagos. Mas é uma prática muito adotada pelo Itaú, que muitas vezes ele faça o pagamento desse débito de condomínio. E como é que você vai saber isso? Porque nesse momento você pode estar se perguntando, Carol, como é que eu vou entender? Como é que eu vou saber se em relação ao imóvel específico que eu estou vendo, o banco vai fazer pagamento de eventuais débitos que existam relativamente a condomínio, por exemplo, e também a IPTU, se for o caso? E a resposta para essa pergunta é muito simples. É por meio do edital e por meio da página de vendas. Então você vai ter que acessar o edital. O que é o edital? É aquele documento que eu digo que é a regra do jogo. Nele estão todas as disposições e regras sobre esse leilão.
Além disso, normalmente na própria página de venda do imóvel já vai ter essa informação sobre o banco fazer o pagamento ou não desses débitos. E um exemplo disso é esse que eu mostro aqui para vocês. Nele aparece expressamente: débitos de condomínio serão quitados pelo Banco Itaú até a data do leilão. Então, olha que facilidade gigantesca que você encontra aqui nesse imóvel em específico que eu estou te mostrando agora, por exemplo. Aqui já está dizendo de forma expressa que se você arrematar esse imóvel e existir dívida de condomínio não paga por aquele sujeito que era o ex-mutuário, né? Aquela pessoa que, entre aspas, era o proprietário antes, o próprio banco vai fazer o pagamento desses débitos. Então, olha quantas facilidades vocês encontram nos leilões de imóveis do Banco Itaú. São muitas facilidades, pessoal, porque queira ou não, levantamento de débitos e talvez ter que fazer o pagamento pode ser algo que dificulte um pouco a sua arrematação, porque se tiver um débito muito alto, talvez você não possa entrar naquele leilão. Muitas vezes existem débitos também, já faço essa ressalva para vocês, mas que não são altos e ainda assim compensam a arrematação, tá? Mas o fato de o banco fazer esse pagamento e já te alertar aqui de antemão vai te poupar de fazer muitas pesquisas. E sim, os leilões do Banco Itaú acabam sendo grandes oportunidades por muitas vezes trazer essa facilitação para vocês em relação ao pagamento de débitos. Mas, como é muito importante, vocês sempre precisam ver as regras do jogo de cada imóvel que vocês pretendam fazer a arrematação. Agora, qual é uma, entre aspas, desvantagem que você vai encontrar quando a gente fala de imóveis de leilão do Itaú? É muito comum que os bancos coloquem qual é o percentual de desconto que está existindo naquele leilão em relação ao valor que eles avaliaram como de mercado do imóvel. Então, por exemplo, é muito comum que você encontre esse imóvel foi avaliado por 400 mil, está indo para leilão por 200 mil e tem um percentual de desconto de 50%. Só que no Itaú é menos comum de você encontrar esse percentual divulgado. E aí, o que seria, entre aspas, a desvantagem? Você tem que fazer esse trabalho de forma mais ainda pormenorizada do que nas situações que tem essa divulgação do percentual, porque quando tem um percentual e ele é muito baixo e já está divulgado, o mais comum é que você tenha uma tendência a não olhar para aquele imóvel. Vamos supor, está aparecendo 5% de desconto, 10% de desconto, então você acaba já meio que descartando, porque normalmente os bancos não erram tanto numa avaliação de mercado, erram um pouco. Agora, quando você vai olhar esses imóveis do Itaú e não tem nada sobre o desconto, acaba que a sua pesquisa ela é um pouco mais trabalhosa. Porque esses imóveis que estariam ali colocados como 5, 10% de desconto, você vai ter que abrir a página, encontrar o imóvel que você se interessou e fazer uma análise mais cautelosa de cada um desses imóveis. E isso vai te tomar um pouquinho mais de tempo. Mas isso não é um impeditivo. Agora, olha só o exemplo aqui de como acaba aparecendo um imóvel na página de vendas do leiloeiro. E aí você verifica que não tem, nesse caso, nenhum campo explicando que tem, por exemplo, 30%, 40% de desconto. Quando você acessa também o link de forma específica e vai ver a descrição, você também acaba não encontrando essa informação. E é uma informação que, de certa forma, facilita a sua vida, como eu mencionei. Mas aí eu te pergunto, você vai deixar de arrematar e de olhar para esses imóveis do Itaú por conta disso? É claro que não. É claro que não. O ideal é que você busque as oportunidades que se enquadram para o seu perfil e aí você comece a fazer aquelas pesquisas de avaliação de mercado de forma muito mais focada naqueles imóveis que você está vendo para ver se realmente existe um bom desconto naquele leilão e se realmente é uma oportunidade boa para você poder entrar
e faturar dinheiro com isso. Então, para a gente sintetizar, dá para faturar dinheiro? Dá para ganhar mais com imóveis de leilão dos bancos do Itaú? Com certeza. E existem oportunidades muito boas, imóveis muito bons que vão para leilão pelo Banco Itaú. Lembrando que o Itaú é uma instituição privada. Por ser uma instituição privada, ele tende a ter imóveis de um padrão um pouco melhor e não tão popular. Então, isso é algo que muda um pouco o padrão dos imóveis que estão sendo disponibilizados por ele e você acaba tendo oportunidades de um padrão um pouquinho mais elevado e uma quantidade maior do que, por exemplo, na Caixa Econômica Federal. Essa é uma vantagem, uma observação muito legal em relação a esses imóveis de leilão do Itaú. Então, sim, você pode encontrar oportunidades muito boas. Por exemplo, igual eu te mostrei aqui, nos próximos dias estão indo 210 imóveis para leilão, com descontos de até 60% em relação ao que valem no mercado, com dívidas de IPTU de 2025 pagas e ainda existindo alguns lotes ali que você encontra dívidas de condomínio pagas também. Ai, Carol, mas eu tô vendo aqui que esse tá em uma data muito próxima. Não vai dar tempo de eu ir lá olhar. Calma, calma agora, porque essa é só uma das possibilidades. O Itaú, como outros bancos, fazem leilões, no mínimo semanalmente. Sempre tem muitos lotes disponíveis. E basta você ficar antenado nas próximas oportunidades que virão, porque você vai encontrar facilitações idênticas a essa que eu estou te explicando aqui no vídeo. Então basta você dedicar um pouquinho do seu tempo para pesquisar as oportunidades disponíveis do Itaú também para os próximos dias que virão mais à frente. Legal? Bom, para a gente encerrar o nosso vídeo então, eu quero te lembrar de curtir esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixar o seu comentário, porque ele é muito importante para eu saber se realmente trouxe valor para você. Além disso, ativar as notificações aqui do canal também, se você quiser receber mais conteúdos como esse. E se você ainda não me segue no Instagram, aproveita esse momento, porque lá eu compartilho muito conteúdo do dia a dia, da prática e de como é a minha rotina e das minhas arrematações também, que podem te ajudar muito na sua jornada de começar a ganhar dinheiro e faturar com imóveis de leilão dos bancos. Tá legal? Muito obrigada então pela sua presença até o final do vídeo e eu vejo vocês no nosso próximo encontro.